Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos tratar aí sobre o tema dinâmica do espectro de gotas na atmosfera, né? Então dando sequência no conteúdo da nossa disciplina ENGIE 638, e essa aula eu dividi nos seguintes itens. Vamos fazer uma breve introdução a respeito desse tema, né? Falar sobre estabilidade atmosférica, falar sobre ventos, sobre temperatura, sobre umidade relativa do ar, e também algumas técnicas de medição e também de redução da deriva nas aplicações, ok? Bom, na introdução a gente já tem trabalhado aí bastante tempo, né, essas questões, e sabemos que geralmente as aplicações de defensivos, elas devem ser realizadas em um intervalo de tempo muito curto, né? Isso para garantir que o tratamento seja eficiente. Dependendo do que for, se for uma população de um inseto praga que se reproduza muito rápido, né? Nós devemos ter agilidade para tratar essa praga para que ela não produza o chamado dano econômico, né? Que ela não comprometa a viabilidade econômica daquela lavoura. Mas sabemos também, né, que as condições atmosféricas inadequadas elas podem contribuir para reduzir e reduzir às vezes muito, né, esse intervalo útil para a realização das aplicações. Por que isso? Porque nós sabemos que a agricultura é uma empresa que não tem telhado, né? A agricultura, a não ser que seja feito numa casa de vegetação e um ambiente controlado, né? Alguns exemplos a gente consegue tirar aí facilmente, né, de cultivo em ambiente protegido, mas a produção aí em larga escala, eu falo de cereais e de várias outras culturas, ela é feita a céu aberto, né? Então é essencial que o agricultor e o profissional, né, diretamente envolvido na aplicação de defensivo, ele tenha um bom entendimento sobre as condições atmosféricas e também tenha noção sobre a influência que esta vai exercer sobre a aplicação, ok? Então ele tem que estar de olho nas condições do tempo para saber tomar a decisão se aplica ou não, se espera mais um pouco, avalia o risco de deixar para depois, né? Então tudo isso aí tem que estar na bagagem de conhecimento do profissional que trabalha no campo, ok? Conhecendo todos esses parâmetros aí, né, ele vai ter como planejar melhor as atividades e também garantir que as aplicações sejam feitas de forma satisfatória, ok? Buscando principalmente a eficiência e o menor dano ambiental possível, né? Essa é uma das principais premissas que nós devemos seguir aí na aplicação de defensivos agrícolas. Sabemos também, né, que para realizar uma aplicação não é necessário molhar completamente o alvo, molhar completamente a planta, ok? Apenas a deposição adequada de gotas no alvo é suficiente para garantir um bom tratamento, ok? E também já vimos, né, que existem diferentes formas de fazer essa produção de gotas, diferentes princípios de atomização, que vão estar relacionados com o tipo de equipamento. A seleção desse equipamento e também das pontas, né, dos dispositivos a serem utilizados para atomização é de suma importância para garantir a deposição adequada do produto no alvo. Hoje, né, muito se tem falado aí sobre a redução do volume de aplicação, né, dado a uma série de vantagens que ela pode trazer, conforme já mencionamos, a menor quantidade de líquido utilizado, menor número de abastecimentos do tanque, menor número de viagens, né, maior capacidade operacional e também o menor custo nas aplicações. Porém, devemos pensar sempre na questão de mitigar os riscos ambientais, ok? Geralmente a aplicação com baixo volume, ela presume uma utilização de gotas de tamanho menor, né, que são as gotas mais complicadas em termos de deriva e evaporação. Não é isso, pessoal? A gente já conversou sobre esse tema em aulas anteriores. Então, cada classe de gotas que está aqui planejado, né, nós devemos analisar e saber qual que vai ser a interação que ela apresenta com a atmosfera. No caso, o que está sendo representado aqui, pessoal, é né, nós temos esse GPA aqui, são galões por acre, então é uma medida de volume,
ok? Nós temos aqui, ó, para 12 galões por acre, gotas finas, médias, grossas, muito grossas e extra grossas, ok? Então, nós conseguimos esse volume de aplicação mudando-se, né, alterando-se o dispositivo atomizador, ok? Então, nós temos hoje uma possibilidade muito grande, né, um leque de opções muito grande em termos de pontas, por exemplo, né, para trocar e conseguir diferentes aspectos, né, diferentes parâmetros em termos da população de gotas, ok? Beleza, pessoal. Por que trabalhar, né, essa questão? Nós já vimos também que a falta de critérios durante a aplicação de defensivos, ela pode e certamente vai elevar o potencial de contaminação ambiental, né? Inclusive aí essas gotas aplicadas, elas podem, a gente já sabe, além de sofrer deriva, elas podem evaporar, né, e entrar no ciclo hidrológico e apresentar um efeito cumulativo, né, ao longo dos anos, inclusive esses produtos, né, serem conduzidos aí para distâncias maiores. Então, o problema não fica só na área que está recebendo a aplicação de produto, né? Se fosse só na área agrícola, era tranquilo, em termos, né? Mas acaba afetando também, em função desse transporte regional, zonas urbanas, zonas onde não tem agricultura de forma mais pungente, ok? Então, essa é uma questão importante. Bom, o termo deriva, nós já sabemos que ele é utilizado para designar o desvio sofrido pelas gotas pulverizadas, né, em relação ao alvo programado. Controlar a deriva é fundamental para reduzir a exposição de organismos e estruturas, né, que estejam posicionadas fora da área de tratamento. Então, a deriva, que a gente chama de deriva de sedimentação, ela é composta por gotas de diâmetro relativamente maior, que separam-se, né, no momento da atomização e são transportadas pelo fluxo de ar, sendo depositadas em superfícies mais próximas, ok? Agora, a deriva aérea, ok? Ela constitui-se de gotas mais finas que viajam longas distâncias em função da movimentação tridimensional do vento. Basicamente, falar em termos de endoderiva e exoderiva, né? No caso, esse último exemplo aí, trata-se de exoderiva, aquela deriva que tem um potencial para atingir não só ultrapassar os limites da lavoura, mas também percorrer distâncias maiores até chegar em um curso d'água, atingir uma cidade, algum outro lugar que não seja o alvo da nossa aplicação. Hoje, né, o aparecimento de tecnologias, a gente tem presenciado isso no dia a dia, viu, pessoal? Principalmente essas relacionadas ao projeto de pontas, ela vem reduzindo o potencial de ocorrência de deriva nas aplicações, ok? Mas ainda é necessário que nós tenhamos muito cuidado, que nós nos esforcemos aí para manter essa deriva em patamares baixos, né, para que não prejudique nada em termos de meio ambiente e o que nós já conversamos nas aulas anteriores, ok? Nesse trabalho aí, né, o que foi feito aqui em cima são pontas mais antigas, tecnologias mais antigas, e aqui já se trata de alguns recursos mais novos, né? Então a gente percebe entre as curvas uma distância significativa, né? No caso, isso aqui foi um experimento, né? Por percentual de deriva em função da taxa de aplicação, e aqui nós temos a distância, ok? Então, hoje a gente percebe que a tecnologia ela vem trazendo aí coisas importantes dentro da parte de atomização no sentido de controle de deriva e também, né, de evaporação das gotas. Bom, como nós já estudamos também, o jato, né, ou uma lâmina de um líquido em alta velocidade, ela entra em contato com o ar atmosférico e esse arraste aerodinâmico produzido nesse momento aqui, né, ele causa o que a gente chama de atomização.
A parte externa desse spray, ela continua sob influência do arraste atmosférico, né? E dessa forma vão sendo criadas turbulências que vão desviar gotas, fazendo com que elas não sigam juntamente com as demais gotas formadas. Então, as gotas talvez de calibre, as gotas menores, né, elas vão no próprio dispositivo. Deixa eu marcar a canetinha aqui, tá difícil. Então, o processo de atomização, né, ele tem essa dinâmica, ok? E no próprio dispositivo atomizador, a gente já pode identificar alguma turbulência que ele venha a formar e que pode contribuir para que essas gotas sejam desviadas daquela trajetória que ela deveria seguir juntamente com as demais gotas do spray, ok? Além disso, é necessário ressaltar que as gotas de menor diâmetro, elas vão desacelerar mais rapidamente, ok? E dessa forma, elas têm menos energia, né, para atingir o alvo. Então, uma característica interessante do trabalho com gotas pequenas, né, é que aquela energia que seria, ela não, como a massa dela é pequena, ela acumula pouca energia e tem um trajeto, né, percorrido de forma mais vagarosa. Então, ela fica à mercê das condições climáticas por um tempo maior. Então, nós estamos falando aí em termos de evaporação e também de deriva, certo? Agora, no que se trata de uma síntese dos fatores, né, podemos listar aí basicamente esses 5 fatores, né, relacionados à atmosfera que condicionam aí a deriva, certo? Primeiramente, a questão da velocidade dos ventos. A velocidade dos ventos, pessoal, ela varia, né, em relação à altura. Então, se você pegar várias alturas em relação ao nível do solo, você terá um valor diferente de velocidade, né? E varia também, é lógico, em função da rugosidade da superfície e também da vegetação predominante na área. Então, se você tem uma cultura perene, se você tem uma cultura anual, isso aí vai influenciar no vento e também no turbilhonamento que essa movimentação da massa de ar vai sofrer, certo? No caso, a turbulência, pessoal, ela é um fenômeno de ocorrência natural, ok? Que pode surgir em razão dessas rugosidades na superfície, né, e tudo. E também pode ser formado em função das chamadas térmicas ascendentes, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá à frente com mais detalhe, né? Então, a gente tem essas questões, né? A turbulência também ela pode ser formada em função da plataforma de aplicação, ou seja, o próprio avião, o próprio trator, o próprio autopropelido, desculpem, o próprio autopropelido, ele vai, na medida que se movimenta, ele vai criar padrões diferenciados de movimentação da massa de ar, ok? Outro aspecto é a velocidade de queda das gotas. Já sabemos que gotas que têm maior diâmetro vão adquirir mais energia e serão transportadas em velocidade superior, e dessa forma serão menos suscetíveis à deriva, ok? E também, né, a questão da evaporação das gotas. A evaporação das gotas, muita gente pensa em evaporação total, né, a gota sumir, ela virar gás ali, mas existe um tipo de evaporação que ela tem uma importância bem significativa, que é a evaporação parcial. Às vezes uma gota ela é lançada na atmosfera com tamanho de 200 micra, só que no momento, né, a partir do momento que ela começa a ficar sob efeito da atmosfera, ela pode se evaporar e quando ela atinge o alvo, ela está num tamanho de 50 micra, de 100 micra. Então essa evaporação parcial, ela constitui-se também de um problema, né? Porque ela pode, né, não só produzir, é lógico, ali a evaporação total, a redução da absorção do produto pela planta, né? Mas também ela pode contribuir para a deriva. A gota inicialmente lançada de 200, ela não vai sofrer deriva, mas quando ela passa a ter um diâmetro de 100, ela já fica numa situação de risco. Então, basicamente, são esses fatores que nós devemos levar em consideração, ok?
Velocidade, então, e direção do vento, né? Só para exemplificar aqui, então, se você tem um vento que está numa intensidade muito alta e que está numa direção desfavorável, a gente deve ficar atentos, ok? Questão de obstáculos naturais, dependendo da região, né, onde está posicionada a lavoura, se tem uma mata, se tem alguma montanha, se o relevo, né, ele pode ou não influenciar na alteração do padrão de vento da região, ok? Devemos pensar também na plataforma de aplicação. Eu coloquei aqui uma foto, né, uma figura de um avião, que geralmente são os exemplos mais claros que vêm para nós aí, né, as aeronaves. Tem aqui também de um helicóptero, né? A gente percebe, ó, a formação de um vórtice aqui, ó, né, nas extremidades da barra, porque tem um efeito aqui que a gente chama de downwash. Essas hélices, elas empurram a massa de ar, e quando ela bate no solo, né, ela faz essa movimentação circular e voltada para o centro da hélice, ok? Então, aqui só para exemplificar, a própria plataforma de aplicação ela pode produzir esse efeito que vai modificar aí o potencial de deriva. Mas não só nas aeronaves, temos isso também nos tratores agrícolas e demais máquinas terrestres, ok? Então, né, aquela questão da velocidade de queda, acho que ficou claro, né, a questão do tamanho da gota. Se eu tenho uma gota maior, igual aqui tem uma gota de 400 micra, né, essa gota ela vai cair rapidamente e vai ter o desvio bem menor, né, do que uma gota que tenha, por exemplo, 20 micras, né? Essa gota ela pode sofrer um desvio aí que chegue a 125 metros, ok? Então, só para exemplificar a questão que eu já havia comentado com vocês sobre o tamanho das gotas, né? E também aqui em função da evaporação parcial. Então, você lançou uma gota na atmosfera, se ela mantesse sempre, se ela mantivesse, né, sempre o mesmo tamanho, o que iria ocorrer? Ela iria ter uma deriva, mas uma deriva x, né, sobre controle. Agora, quando nós temos aqui uma condição de umidade, né, e temperatura também que favoreça a evaporação parcial, ela vai aumentando esse potencial de deriva no momento em que ela vai se tornando uma gota menor, certo? Então, só para fechar as ideias que eu já mencionei anteriormente. Bom, vamos começar falando sobre estabilidade atmosférica. A estabilidade atmosférica, ela mede a tendência da atmosfera em resistir ou permitir a movimentação vertical do ar. Ok, pessoal? Então, nós estamos falando em movimentação vertical da massa de ar. Ok? E qual que é a implicação disso aí? Isso vai exercer muita influência no movimento e também na concentração dos defensivos que estão dispersos na atmosfera, ok? Então, a gente tem que ficar muito atento a essa questão da estabilidade atmosférica. E, basicamente, existem 3 estados de estabilidade, né, que são, no caso, o neutro, o instável e o estável, ok? Quando a atmosfera está numa considerada estável, né, nós temos a presença de uma camada de ar frio posicionado abaixo da camada de ar quente, ok? Inclusive, essa condição é conhecida como inversão térmica, né? Bom, pessoal, antes de falar sobre os conceitos, né, vamos pensar aqui, o que ocorre, né? Como o aquecimento da Terra ocorre? A radiação solar atinge, né, a superfície da Terra vai naturalmente se aquecer com essa energia, né, que vem na forma de radiação, e aquela camada de ar mais próxima da superfície, ela começa a se aquecer por convecção, né, pelo contato ali, pela proximidade. Então, aquela massa de ar que está mais próxima da superfície, ela vai ter um ganho de temperatura e, com isso, ela vai se expandir. Vai ficar, então, menos densa.
Logo, a tendência dessa camada de ar, ela se movimentar para cima, né? Então, a camada de ar ali, na medida que ela aqueceu, ela sobe, certo? Dando espaço para uma camada de ar mais fria, para que essa camada possa também se aquecer e, e assim por diante, ok? Então, nesses casos que a gente considera uma atmosfera estável, né, não existe essa movimentação, né? O ar mais frio, ele está junto ao solo, né? Então nós temos o solo, temos a camada de ar frio e temos a camada de ar quente logo acima, ok? Então se fosse fazer esse esquema aqui, temos a superfície, uma camada de ar frio e uma camada de ar quente. Por que é chamado de estável? Porque nesse caso não tem a movimentação, não forma-se, né, a térmica ascendente, ok? Quando isso aí é observado? Geralmente é durante a noite e também no início da manhã. Nós conseguimos identificar isso aí claramente pela fumaça, né, de chaminés, de casas, enfim. Então é uma coisa bacana da gente ter aí como um sinal, né? Por que que isso é complicado? Porque é uma situação que ela vai dificultar a penetração das gotas mais finas do espectro, ok? E com isso essas gotas vão ficar sob a lavoura, sob a região aplicada e sujeito a um vento, né? Imagina que você tem uma brisa ali, um vento soprando, e você tem essa parte do espectro de gotas, né, a porção mais fina do espectro de gotas, que não consegue penetrar, sedimentar na cultura, ou seja, atingir o alvo, e esse vento então pode levar essas gotas para uma distância muito grande, né? Então, isso aqui é uma deriva que tem o seu risco, né, acentuado por ser um material mais concentrado, né? Gotas aí que são realmente mais difíceis de serem detectadas, inclusive pelos aplicadores, ok? Bom, já a condição que é chamada de atmosfera instável ocorre quando uma camada de ar frio, ok, está posicionada acima da camada de ar quente. Só para exemplificar no esquema aqui, então nós temos o solo, aí aqui tem uma camada de ar quente, vou marcar com Q aqui, e acima disso aqui uma camada de ar frio. Esse é o período que a superfície ela está se aquecendo, né, pessoal? Então, a radiação solar aqueceu a superfície, esse ar mais próximo ganhou temperatura e ficou menos denso, e a tendência é subir. Então, forma-se, né, a chamada térmica ascendente. Quais momentos do dia, geralmente, a gente encontra isso aí, né? Tipicamente, no meio da manhã e também no meio da tarde, né? Que a gente consegue identificar mais essa situação, né? Quase que no ápice do aquecimento ali, nós temos a formação dessas térmicas, né? No caso, a diferença de temperatura entre essas camadas que cria, né, essa chamada térmica ascendente, viu, pessoal? Esse, aliás, eu acho que é um conceito lá que a gente já vê no ensino médio e tudo. Então, essa turbulência é o fator que mais contribui para a questão do transporte, né, de defensivos para a atmosfera, né, que ela leva muita gota fina para cima, tá vendo? A gota grossa e a gota média até que ela fica aqui, mas a gota considerada fina, ela vai subir e vai ter um ganho, né, muito grande em termos de altitude, porque a gente não sabe de fato o tamanho dessa térmica, né? Então, pode favorecer muito naquele chamado transporte regional de defensivos, né? Então, nesse caso aqui, é também uma situação complicada, assim como a apresentada anteriormente. E nós temos uma situação chamada de atmosfera neutra. No caso, atmosfera neutra, não existe diferença significativa, pessoal, entre a temperatura da camada de ar mais próxima à superfície do solo e a camada de ar ligeiramente acima dessa camada, certo? Então, a diferença
ela é quase que insignificante, né? Então, a gente percebe, né, essa condição aí, ok? No caso, é a ideal para aplicação, ok? No caso, considera-se, inclusive, a de 3 até 15 km por hora, ok? Talvez a gente até perceba que, mas tá formando um cone aqui, né, maior, mas isso aqui não tem problema, não existe restrição para queda dessas gotas. Essas gotas, em determinado momento, é lógico que vai depender de uma série de fatores, mas elas vão se sedimentar na lavoura, elas vão chegar até o alvo. Não é aquela situação igual mostrada anteriormente, que elas vão subir para a atmosfera diretamente e nem vão ficar pairando sobre a superfície da lavoura, certo? Numa alta concentração. Então, essa é uma situação que a gente considera ideal para aplicação de defensivos. Bom, a gente falou de estabilidade, mas vamos gerar um parâmetro, né, para isso. De acordo com o Bureau Internacional de Meteorologia, a razão de estabilidade ela é calculada de acordo com essa equação, onde nós temos aqui, lógico que o efeito das duas temperaturas, né, no caso T2, T subíndice 2 é a temperatura do ar medida a 10 metros do solo, e T1 é a temperatura do ar medida a 2,5 metros, ok? E esse U que está aqui é a velocidade do vento. Sim, o vento ele influencia na estabilidade atmosférica, pessoal. Então, a gente deve ter isso em mente, né? Que o vento ele também vai ter uma influência dentro desse parâmetro aí. E nós devemos, né, fazer, sempre que possível, uma carta de estabilidade atmosférica para a região em que você deseja aplicar um defensivo. Você está lá na fazenda do Mato Grosso, vamos fazer um estudo, né, sobre isso aí. É fácil construir essas informações, né, construir os sensores e adquirir esses dados aí, ok? Mas nós vamos ver aqui nesse próximo item, né, que é justamente essa questão. Nós temos aqui, ó, velocidade do ar, né, em quilômetros por hora, temperatura do ar em graus Celsius e SR aqui é a razão de instabilidade, ok? Bom, vamos ver aqui, ó, estabilidade neutra, né? Essa indicação aqui embaixo é sobre a condição a classificação do razão de estabilidade. E nós percebemos aqui, ó, temos meio-dia. Então, meio-dia, a condição é neutra até mais ou menos 3 horas da tarde, né, que é o meio da tarde, nós temos uma condição instável, né? E isso em razão da formação das térmicas ascendentes, que já foi mencionado com vocês. Depois, nós temos aqui, a partir das 4 horas, nós temos uma condição de estabilidade, né? Ok? Que permanece até mais ou menos 7 horas da manhã. Depois 7 horas da manhã, por volta de 8 horas aqui, no caso, né? A partir de 7 horas, nós temos aqui uma zona de instabilidade, que corresponde ao aquecimento da superfície da Terra, né? E depois venho com uma neutralidade, né? Então, essa condição aqui, no caso, está mais ou menos entre 8 e pouquinho até o meio-dia. Então, essa aqui seria uma janela, em termos de estabilidade atmosférica, ideal para aplicação, ok? Devemos pensar também, é lógico, na velocidade do ar, certinho? A gente vê, ó, quando a velocidade do ar está alta, né, que é a curva em preto aqui, a estabilidade do ar, né, ela tende à neutralidade. Isso porque na equação anterior, nós vimos, né, que o aumento desse valor aqui, ele vai reduzir o valor de SR, inclusive com efeito quadrático. Okay? Então, esse efeito do vento, ele é muito importante. Às vezes a gente acha que aplicar defensivo deve ser uma tarefa que deve ser feita com vento zero, mas na verdade isso é muito ruim, porque falta de vento às vezes está relacionado com alguns problemas de penetração dessas gotas na cultura e até mesmo com falta de direção definida do vento, né? Então também é uma situação que a gente deve ter cuidado, ok? Então, pessoal,
o que ficou apresentado, né, que no caso aí, ó, valores acima de 1,2 de SR, né, de estabilidade atmosférica, são valores muito estáveis. Entre 0 e 1,2 é moderadamente estável, né, entre 0,1 e menos 0,1 é a zona aí que nós buscamos em termos de aplicação de defensivos. Mas devemos pensar que também tem outros fatores, né, que devem ser analisados em conjunto com essa carta. Um deles é a temperatura. No caso, a temperatura desse aqui tá muito boa para aplicação, né? Está na faixa 19, só que está faltando a umidade do ar. Então, se a gente colocasse a umidade do ar aqui junto, nós teríamos todas as informações necessárias, ok? Então, em termos aqui de temperatura do ar, desculpa, temperatura do ar e velocidade da massa do ar, a velocidade está um pouquinho alta aqui nessa situação, né? Eu não sei de onde que veio esse dado aqui, viu, pessoal? Mas faltou aqui apenas a umidade do ar para fechar tudo que a gente precisa em termos de informação básica. Ok? Bom, vamos passar aí para a questão do vento. O que é o vento? Vento é basicamente a movimentação tridimensional da massa de ar junto à superfície do solo, ok? E no caso, a deriva que nós estamos falando aí é devido a essa ação primordialmente do vento, né? Muita gente já fala de vento diretamente, deriva é vento. Então, se você tem uma condição que a velocidade do ar, né, da movimentação da massa de ar está muito alta, é uma situação que desfavorece a qualidade da aplicação por aumentar muito o potencial de deriva, ok? Então, vários fatores contribuem para a deriva, só que o mais importante acaba sendo a movimentação da massa do ar, né? A movimentação tridimensional, lembrando da vertical em razão da estabilidade atmosférica, beleza? No momento da aplicação, pessoal, é fundamental acompanhar a velocidade e também a direção dos ventos, ok? Porque além de influenciar a deriva, os ventos também eles podem exercer ação sobre a concentração de defensivos em suspensão no ar, influenciar também na deposição dessas gotas e na direção e na distância de transporte. Então, o vento ele deve ser monitorado sempre, ok? Essa deriva que está representada aqui, ela pode, a gente não sabe, lógico, em termos de estabilidade como é que está aqui, mas ela pode cair dentro da própria área, certo? Não parece ser uma deriva produzida por uma térmica ascendente, senão nós, né, perceberíamos aqui uma entrada maior dessas gotas na atmosfera. Então, provavelmente, essa deriva aqui, ela vai, se tiver tudo certinho, o vento não tiver excessivo, ela vai cair dentro da própria lavoura, ok? Mas a ideia, né, é que a gente faça o monitoramento sempre durante a aplicação. E como monitorar isso aí? Os equipamentos que são utilizados, né, para determinar a velocidade e a direção do vento são os conhecidos aí por anemômetros universais. Esses anemômetros eles devem ser instalados em locais que são fundamentais, pontos chaves ali dentro da sua lavoura, para que o monitoramento da massa de ar seja eficiente, né? Você tem que instalar esse equipamento em um local que seja representativo, ok? Existe uma altura padronizada, se não me falha a memória, para o Bureau Internacional de Meteorologia, é 1,25 metros o padrão, só que você pode variar de acordo com a sua necessidade. Por que eu estou falando isso? Porque você instalar 1,25 m, às vezes você está fazendo a aplicação a meio metro do alvo, talvez não vai ter tanta representatividade, você está numa altura tão diferente da altura de aplicação, ok? Com base nas informações geradas por esse sensor aí, por esse equipamento, é possível construir cartas, ok? Inclusive essa que está sendo apresentada aí é uma carta padronizada, onde a velocidade, né, e a direção no caso, foram monitorados com intervalo aqui de 10 minutos e a 10 metros da superfície do solo, certo? Isso aqui é o padrão do Bureau de Meteorologia.
Então, esses valores aqui, o que eles vão permitir, né? Vão permitir você falar, né? Tem informações a respeito do direcionamento do vento. Falar, o vento aqui ele está sempre a sudeste. Então, eu vou direcionar minha aplicação para fazer em função dessa direção, né, do vento, desse transporte potencial que o vento vai ter, ok? E é lógico que nós vamos poder saber também sobre a velocidade, né? Quais horários do dia eu tenho vento que é mais favorável à aplicação. Então, essa é uma informação interessante de ser monitorada. Bom, o vento ele pode ocorrer, pessoal, em razão de diferenças de pressão, ok? Então a gente tem um gradiente de pressão, nós teremos o fluxo da massa de ar de uma zona de maior pressão para uma zona de baixa pressão. Podemos ter também formação desses ventos, né, dessa movimentação da massa de ar, em função do aquecimento, que são as térmicas que nós já falamos anteriormente, e também do resfriamento, né? Tanto o aquecimento como o resfriamento, ele vai produzir a movimentação da massa de ar. Geralmente é uma movimentação vertical, mas isso aí vai depender da geografia, da topografia, melhor dizendo, do local. Beleza? Nós temos então os ventos sinóticos ou simplesmente ventos horizontais. E esses aí eles são iniciados sempre por um gradiente de pressão, né? A massa de ar ela vai movimentar de zonas de alta pressão para zonas de baixa pressão. Essas cartas aí são as que geralmente aparecem lá no jornal, né? Então, uma região de alta pressão está vindo para baixa pressão e vice-versa. Então, isso aí é chamado de vento sinótico ou vento horizontal. A orientação, essas cartas, né? Nós temos aqui as zonas de isopressão, né? Então, por exemplo, aqui o vento está vindo para cá. Então, a orientação, né, e também o espaçamento entre essas linhas isobáricas aqui, elas vão refletir tanto na direção e na velocidade dos ventos, ok? As linhas mais próximas sempre vão indicar gradientes maiores de pressão e, por sua vez, ventos que são mais fortes também. Então, essa aí é o vento padrão, a gente fala o vento sinótico, e nós podemos ter os chamados ventos locais. Os ventos locais, eles são alterações desses ventos sinóticos. Então, dentro daquele posicionamento, você teria um padrão de movimentação da massa de ar, só que em razão das características topográficas do local, né, você vai ter ali uma variação em relação a esse vento sinótico que era esperado nessa região, ok? No caso, esses ventos, eles são influenciados, por exemplo, pela mudança do terreno, da paisagem, se você tem uma floresta, se você tem um rio, se você tem uma cadeia de montanhas, se você tem, durante o dia, lógico que vai acontecer a variação da temperatura, no caso, é em função do calor específico da superfície, né? A superfície da Terra, ela não se aquece de forma uniforme, né? Ela ocorre de forma variada, então dependendo da superfície que você tem, vai aquecer mais lentamente ou mais rapidamente, ok? E no caso, nós temos a formação desse vento que está projetado para vocês, que é o tal do vento catabático, que é o seguinte, o vento catabático, ele é também conhecido por vento de drenagem, viu, pessoal? Aqui pela setinha dá para saber por quê, ó. Ele ocorre geralmente em condições de inversão térmica e são caracterizados pelo direcionamento do vento para o interior dos vales, ok? O que acontece? Aqui na parte mais baixa do perfil, né, geralmente ela vai aquecer mais lentamente e depois também na hora de perder calor ela perde mais lentamente. Então, a região mais alta, né, ela vai ficar com a massa de ar mais frio e esse ar mais frio ele vai descer empurrando o ar mais quente para a porção mais alta da atmosfera. Então, por isso que se chama de vento de drenagem.
entendeu? Aqui a temperatura nos morros, né, nas regiões mais altas, porque em função do resfriamento aqui ser mais rápido, o ar que está próximo à superfície resfria também e desce, ok? Geralmente esses ventos aqui, né, principalmente quando ele ganha aqui o fundo do canal, né, por assim dizer, ele tem um potencial de carregar defensivos aí aplicados por longas distâncias, viu? Então, isso aqui é uma situação problemática também. Se você tem uma lavoura posicionada aqui, né, uma lavoura de café, como tem muito da zona da mata, né, você está aplicando aqui em cima, se for um negócio de forma inadequada, pode acontecer esse problema que foi mencionado com vocês, ok? Uma outra situação de vento, que também é um vento local, né? Só que agora é o chamado vento anabático. O direcionamento do vento, conforme vocês já viram aqui nas setinhas, ele é o contrário do que eu mostrado anteriormente. Eles vão soprar, então, morro acima, certo? E ocorrem quando o aquecimento do solo próximo ao topo das montanhas desloca a massa de ar quente para cima e cria um gradiente de pressão que força a subida dessa massa de ar, ok? Então, os resíduos, no caso que para nós vão ser problema aqui, são aqueles cultivos, né, que são feitos na base do vale. Então, eles podem subir, né, pela montanha e contaminar o que estiver aqui para cima, se for uma floresta, se for uma cidade, enfim. Então, esses são dois exemplos de ventos locais. Tem um terceiro que eu coloquei aqui para vocês também, que é, no caso, já influenciado por relevo, né, pela topografia. Então, o vento, né, às vezes ele não consegue passar por certos obstáculos, ele vai ser desviado em função disso. Isso constitui também uma mudança naquele padrão de carta sinótica de ventos, ok? Isso aí, né, também associado com a questão de turbulências e outros padrões que são erráticos, né, de movimentação da massa de ar, elas podem contribuir tanto para aumentar a concentração do defensivo ou para diluir na atmosfera, né? Então, isso aí que está projetado no slide, basicamente é a questão da turbulência, né? A gente já sabe que a turbulência do ar aí é regulada pela estabilidade atmosférica, né, que são as formações das térmicas ascendentes, e a falta de turbulência também, ela vai deixar os defensivos pairando no ar. E no caso, vai ter aquela alta concentração próxima à superfície do solo, que eu já comentei lá na condição de inversão térmica, né? Você tem uma alta concentração do produto junto ao solo e pode vir um vento, né, que seja o vento mais lento do mundo, que ele vai levar aquilo por altas distâncias, ok? Só para a gente fechar aqui, que pode ser útil em algumas situações, né, pessoal, que é a questão das brisas, né? São também considerados ventos locais, porque essa movimentação da massa de ar é influenciada por elementos naturais. Então, uma característica onde se altera em função de elementos que tem ali na própria natureza. Bom, o que acontece? Nós temos uma situação chamada de brisa marítima, que nós temos duas substâncias, né, dois corpos aqui, um corpo que é a Terra, né, a superfície da Terra, e aqui o oceano, né? Então, esses dois corpos, eles vão receber a mesma radiação solar, ok? Só que o calor específico da água é maior que o calor específico da Terra, de forma que a água ela vai demorar mais para aquecer e também demorar mais para resfriar. Como essa massa de ar que está localizada acima da superfície do oceano, né? Como o oceano demora mais para aquecer, aqui vai ficar mais frio e aqui vai estar mais quente. Então essa massa de ar ela vem empurrando aqui, né? Cria-se um gradiente de pressão e essa massa de ar vem para o continente. Então durante o dia ocorre essa movimentação do oceano para
o continente, ok? Em função dessa região de baixa pressão que foi criada aqui. Quando nós temos a noite, a situação é o contrário. A Terra, né, o solo, a superfície aqui, por ter o calor específico menor, ela vai resfriar mais rapidamente, vai ficar com uma pressão mais alta do que a do oceano, porque o oceano ele vai resfriar de uma forma mais lenta e a massa de ar ali vai permanecer mais quente. Então o ar ele vai soprar do continente para o oceano. Perfeito? Então fica aí um exemplo também, né, de vento local, que é muito conhecido aí, né, como brisa marítima e tal. É lógico que se tiver algum cultivo próximo aqui, né, dependendo da região, a gente sabe que existem, né? Então é uma situação também a ser ponderada no momento da aplicação. Vamos passar agora para a parte da temperatura do ar. Okay? A temperatura do ar, ela tem um efeito direto na taxa de absorção e também de volatilização desses defensivos agrícolas, além de influenciar diretamente na evaporação da parte aquosa das gotas, né? O aumento da temperatura vai resultar, a gente sabe, em elevação da taxa de evaporação das gotas, aumento da turbulência do ar, volatilização de defensivos na planta e também no solo, ou seja, aqueles defensivos que foram depositados no alvo, e também pode contribuir na elevação das correntes térmicas que elevam o defensivo na atmosfera, ou seja, são aquelas térmicas ascendentes que já foram mencionadas. Perfeito, pessoal? Existem alguns modelos, viu, pessoal, para estimar a durabilidade das gotas. Eu estou apresentando uns modelinhos simples aqui, mas só para a gente ter noção dos principais fatores que afetam nessa vida média da gota, né? Então, o que está aqui, ó, vida média da gota em segundos, é o diâmetro da gota ao quadrado, no caso o diâmetro em metros, micrômetros, né? 80 é um fator de ajuste e ΔT é a depressão psicrométrica. Eu já vou falar sobre essa depressão psicrométrica aí, ok? Então, se eu tenho uma gota naturalmente maior, ela terá uma vida maior. Se a diferença ΔT aqui for maior, a vida útil da gota tende a ser menor. Da mesma forma, nós podemos estimar a distância percorrida pela gota. Aqui, naturalmente, pessoal, da mesma forma que o exemplo anterior, existem vários modelos aí em termos de distância percorrida pela gota. Okay? Estou exemplificando esses aqui porque são mais simples. Bom, diâmetro a quarta, ó, diâmetro da gota a quarta, dividido pelo ΔT, tem os fatores de ajuste aqui. Mas a gente sabe, ó, o diâmetro, né, a influência que ele tem e também questão aí da depressão psicrométrica que eu já vou explicar para vocês, né? Essa tabela que está aí, pessoal, ela é utilizada para estimativa da umidade do ar, ok? E era muito utilizada, né, quando não se tinha sensores, computadores, né? E, enfim, como que funciona? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar de temperatura de bulbo seco e temperatura de bulbo úmido. A diferença entre essas duas temperaturas é o que a gente chama de diferença psicrométrica. A leitura do termômetro de bulbo úmido, ela será sempre menor do que a temperatura de bulbo seco, podendo no máximo se igualar, né, dependendo da condição. Mas é justamente isso que nós chamamos de diferença de depressão psicrométrica. No caso aqui, ó, temperatura do bulbo seco menos a temperatura do bulbo úmido. Na verdade, acho que até o correto é falar bulbo molhado, né? Então, você tem uma tabela aqui de dupla entrada, você entra aqui com a temperatura do bulbo molhado, procura a diferença psicrométrica, né, depressão psicrométrica. Vamos supor que aqui no caso seja de 7, né? Então, você tinha a leitura do termômetro de bulbo seco igual a 27 e a do bulbo molhado igual a 20. Então, a diferença aqui dá 7. Nós encontramos aqui a umidade do ar. Então, nesse caso aí,
nós temos 51% de umidade do ar. Bom, é uma coisa bem simples de ser utilizado, né? Só para a gente saber em função dessas temperaturas aí. E é interessante a gente, né, lembrar que a agricultura ela está em diferentes superfícies, né? O que é isso? Eu tenho várias condições que vão afetar a temperatura do ar próximo ao terreno, ok? Tem essa figura aí, esse gráfico, ela está mostrando 3 situações de lavoura. Nós temos aqui, ó, cana-de-açúcar irrigada, nós temos milheto e aqui solo nu. A gente vê aqui que no nascer do sol, né, aqui essa altura aqui é a altura padrão, viu, pessoal, a 1,25 metros de altura, de acordo com o Bureau de Meteorologia. Vamos lá. Estamos vendo aqui que na temperatura, né, na primeira parte da manhã, né, não se percebe tanta diferença na medida que você aproxima da superfície, a temperatura do ar, existe variação entre entre as 3 situações, né? Mas não são tão pronunciadas, ok? Eles estão ali entre 8 e 9 um pouquinho, quando chegam aqui a 0. Quando nós passamos por uma situação de meio-dia, né, quando está mais quente, olha que diferença. A mesma tomada, né, começando aqui a 1,25 m, foi feito em várias alturas, né, até chegar ao solo. E nós temos uma situação, no caso, vamos pegar o solo nu. Solo nu, a temperatura vai aumentando à medida que você aproxima da superfície. Ó. Olha que diferença, a 1,25 m ela estava quase que a 30. Quando nós passamos na posição 0, ela foi para quase 36. Aumentamos quase 6 graus de temperatura. Então, essa é uma situação que deixa a gente um pouco alerta, né? Por quê? Porque geralmente fazemos aplicação de defensivos aqui a meio metro. Ó. Então, dependendo da situação, eu acho que a temperatura do ar está aqui em cima, mas o efeito vai estar aqui embaixo. Né? O poder de evaporação, é lógico que a umidade também vai variar aqui, viu, pessoal? Então, a condição da superfície, a cultura que nós estamos trabalhando, ela vai influenciar muito nessa temperatura. Na questão da cana-de-açúcar irrigada, né, a cana-de-açúcar ela tem um porte bem maior, faz um sombreamento na base ali, né, próximo ao solo, e por isso nós identificamos uma queda de temperatura. Esse exemplo ele é interessante para justamente mostrar isso aí, né? Que se eu estiver trabalhando com soja, se eu estiver trabalhando com café, as condições elas são muito variáveis e eu tenho que estar atento a saber recomendar para cada uma dessas situações mencionadas. Bom, aqui eu já não vou ficar muito tempo não, é só em relação às térmicas ascendentes, né, que ela tem a movimentação vertical e tudo, que depende também da temperatura, né, na questão do aquecimento da superfície da terra, né, superfície do solo. Aqui a questão de inversão térmica eu já mencionei com vocês também, não vou ficar muito nisso aqui, vamos entrar na umidade relativa. Umidade relativa, pessoal, ela vai influenciar aí na taxa de evaporação das gotas, né? E ela vai ser, no caso, determinada pela quantidade de vapor d'água que o ar pode absorver. E é interessante analisar que a umidade relativa está junto com a temperatura do ar. Não tem como a gente analisá-la de forma independente, né, pessoal? Por quê? Porque quanto maior a temperatura do ar, maior é a capacidade que ele tem de absorver água, né? No caso, vapor d'água. Então, falar que, olha aqui, só nesse exemplo, né? Eu tenho a mesma quantidade de vapor d'água, só que o percentual de umidade, ele variou, ele foi de 28% até 100%. O que aconteceu? Com a redução da temperatura, né, a capacidade do ar atmosférico em suportar vapor d'água, ele foi diminuindo. Então, aquele mesmo volume que estava presente, ele foi ganhando
em participação percentual, né? Então, a umidade relativa ela vai remeter entre a relação que existe entre a quantidade atual de vapor d'água no ar e a quantidade máxima que o ar pode reter em uma determinada temperatura, ok? Então, a capacidade de retenção de água ele aumenta com o aumento da temperatura, perfeito? Novamente, eu vou apresentar aqui para vocês aquela tabela, né, que é a questão da diferença psicrométrica, né, a diferença de leitura entre termômetro de bulbo seco e bulbo molhado, e mostrar aqui para vocês uma outra carta que é interessante de ser gerada para a região onde se deseja aplicar defensivos, que é uma carta que relaciona a umidade relativa com a diferença psicrométrica. Nós temos aqui o ΔT, que é basicamente a diferença de leitura dos dois termômetros já mencionado anteriormente, e nós temos aqui ó, a região verde, no caso é a região que a gente deve preferencialmente utilizar para aplicação, ok? E na medida que a gente passa aqui para a zona amarela, já é uma condição de margem, né, de contorno, e condições que já são mais difíceis, né? Igual essa aqui você não se recomenda aplicar nessa faixa, e aqui são onde você deve aplicar com gotas grossas, né? Por causa de evaporação. Então, a gente deve se atentar a esses dados para tentar melhorar sempre a condição do nosso tratamento fitossanitário. Uma outra questão interessante, acho que todo mundo já ouviu falar sobre o déficit de pressão de vapor. Eu considero como sendo o principal parâmetro a ser utilizado. É lógico que ele tem uma relação estreita com a umidade do ar, ok? Mas ele mede, então, a diferença de vapor na condição de saturação e na condição parcial do ar, ok? Nós temos aqui, ó, deixa eu pegar o pincel de novo aqui. Nós temos aqui a temperatura em azul, temperatura de bulbo seco, 25 graus, temperatura de bulbo molhado, 20 graus. A depressão psicrométrica, nesse caso, é igual a 5 graus. E o que nós temos aqui? A condição de saturação do ar, ela está aqui em cima, ó, essa curva corresponde a 100% de umidade relativa, e eu pego, né, fui lá e monitorei a temperatura, vi que é 25, venho até aqui, ó. Levo esse traço na perpendicular, na horizontal, me desculpem, até essa coluna aqui que está a pressão de vapor em quilopascal. Então, com isso, nós vamos saber a pressão de vapor de saturação, ok? E o outro valor que nós precisamos saber é a pressão de vapor atual, ou seja, naquela condição de umidade, né, do ar, qual que é a pressão de vapor? Então, para isso, nós precisamos calcular esse ponto aqui. Ó. No caso, é um ar que está a 50% de umidade relativa, a gente encontra esse ponto aqui e chegamos até a pressão de vapor atual. E conhecendo-se, né, esses dois pontos aí, nós vamos simplesmente, deixa eu adiantar aqui, nós vamos simplesmente calcular essa diferença. O que falta de água para o ar ficar saturado? Na verdade, o que falta de vapor d'água para o ar ficar saturado. Então, nós pegamos aqui a pressão de vapor no ponto de separação, de saturação, me desculpem, menos a pressão de vapor atual. Isso aí vai nos passar o seguinte, vai nos passar essa diferença. Ó. Quanto maior for essa diferença aqui, maior é a capacidade de evaporação que esse ar apresenta, ok? Então, o DPV ele é um fator aí que nos mostra, né, de uma forma até mesmo mais científica, como se comporta essa questão da capacidade evaporativa do ar. A forma de cálculo do DPV, a gente depende desses modelos, que acho que vocês já conhecem, né? No caso aqui, nós pegamos a temperatura, nós temos pressão de vapor de saturação. Então, a pressão no ponto que foi mencionado aqui de saturação, essa aqui, ó. Nós vamos fazer 0,6108 vezes 10 elevado a 7,5 vezes T,
dividido por 237,5 mais T, mais a temperatura, né? No caso, T aqui é a temperatura de bulbo seco, né? Em graus Celsius. Para saber calcular a pressão de vapor, nós precisamos, no caso a pressão parcial, nós precisamos conhecer a umidade do ar. Então, conhecendo a umidade do ar, nós vamos encontrar esse valor aqui. Para isso, a gente vai relacionar aqui o percentual, né, com o máximo que ela pode atingir naquela temperatura. E aí nós substituímos esses valores aqui nessa equação que já foi apresentada para vocês. E o que acontece então? Quanto maior o valor de dPV, maior é o potencial de evaporação das gotas. Ok? Tem um dado aqui de um experimento que nós fizemos, que no caso colocamos uma gota em cima de uma superfície, na verdade uma série de gotas, né, como repetição e tudo, e fomos monitorando essa gota por meio de um microscópio digital, de uma lupa digital, acho que melhor dizendo. E nós marcamos o tempo que essa gota demorou para evaporar. E no caso foi feita em uma câmara controlada, uma câmara climática, e nós colocamos aqui, ó, acho que o primeiro foi 7 hectopascal, viu pessoal? Essa unidade aqui é hectopascal, que no caso 1 hectopascal é igual a 0,1 quilopascal. Ok. Então aqui acho que era 7, 14, 21, 28 e 35. A gente consegue ver claramente, né, que essa gota aqui ela demorou cerca de 18 minutos para evaporar completamente. Quando nós passamos esse dPV, né, de 7 para 14 quilopascal, o tempo da gota caiu pela metade, a durabilidade, já foi para menos de 9, né? Aliás, menos de 10, chegou quase a metade do tempo. Quando nós passamos para 21, continua reduzindo para 28 e para 35. Então, fizemos um ajuste aqui. Então, isso aí fica claro, né? Que quanto maior o valor de dPV do ar, maior a tendência das gotas evaporarem, né? Então, por quê? Porque quanto maior o dPV, maior será a tendência do ar em absorver vapor d'água, o que representa maior chance de evaporação dessas gotas, principalmente as gotas, né, que estão lá já depositadas no alvo, ou até mesmo as que estão em suspensão na atmosfera. Ok? Só para fechar essa parte da umidade relativa, eu gostaria de só reforçar, né, que a gente fala muito de evaporação total e tudo, mas acaba esquecendo da evaporação parcial. A evaporação total a gente já sabe, né, que é a evaporação total da parte aquosa da gota, e dependendo da formulação, inclusive ela pode deixar o ingrediente ativo em suspensão na atmosfera. Se for um sólido ali que não vai se vaporizar, ele vai ficar sedimentar ou vai subir na atmosfera, ou até mesmo se essas gotas já estiverem depositadas na superfície, a gota ela pode secar a parte aquosa e o produto, se for uma suspensão concentrada, né, ele vai ficar ali sedimentado em cima da planta. Dependendo do produto, independente da formulação, pode ser que não ocorra absorção, porque era necessário estar líquido e aquela gota evaporou e não foi observado um tempo hábil para absorção. E ao outro lado seria a evaporação parcial, que é aquela redução de volume da gota, né? Podendo aumentar, é lógico, o risco de deriva, e a gente já mencionou sobre isso aí em slides anteriores, beleza? Bom, para fechar, vamos falar em termos aí de medição da deriva, e no caso aí vamos falar sobre algumas estratégias tanto para medir, né, para monitorar, como para medir. De uma forma mais rápida, pessoal, nós sabemos da presença aí de alvos tridimensionais, né, que podem ser utilizados para coletar a deriva,
mas nós precisamos apenas de uma estrutura que faça a deposição, faça a coleta dessas gotas e que nós tenhamos como mensurar isso aí depois, ok? Existem esses alvos tridimensionais que inclusive simulam, né? São manequins simulando o homem ali, né? Mas isso aqui não é necessário. Basicamente o que a gente tem que fazer é ter um alvo onde que é possível quantificar essa deposição, quantificar essa deriva. E podemos ter alvos, né, que são deixados na horizontal, que são feitos aí de papel filtro. Esse papel filtro ele pode ser tratado de diferentes formas. Em alguns dos casos, né, dependendo do tamanho, pode ser feita até uma pesagem, né, pela diferença de massa do papel antes e depois a gente consegue saber o quanto de deriva, né, criar uma dimensional ali para saber em termos de deriva. E é lógico que existem tratamentos químicos também para remover, caso você utilize um marcador na cauda, você consegue remover esse marcador e quantificá-lo em equipamentos específicos, né, em colorímetros, em algum outro método disponível. Um bem interessante que a gente costuma trabalhar são os fios, como se fosse um fio de nylon mesmo, né? Existe uma equação que a gente utiliza o diâmetro do fio para poder saber a área dele, e nós pulverizamos ou colocamos isso aqui num túnel de vento, né? E a gente vê ao longo das distâncias qual foi o percentual, né, o volume coletado em cada um desses fios. A gente faz uma extração com colorímetro, né? A gente lava esse fio aqui, é necessário ter um traçador na cauda, então a gente faz a quantificação desse produto aqui e, de acordo com o diâmetro do fio, a gente sabe o quanto foi depositado por área. Hoje temos outros sensores, né, algumas outras possibilidades aí mais tecnológicas, igual o sensor LiDAR. Esse sensor LiDAR, ele identifica a deriva, ele, no caso, é um laser, né, um raio laser, que, no caso, a gente deve direcioná-lo aqui para a região de deriva, e ele vai passar, né, um perfil onde nós temos aqui as regiões onde ocorre maior parte da deriva, ok? As regiões onde que vai para o vermelho já é onde tem mais produto em movimentação na atmosfera. Falar agora só para a gente fechar em termos aí de estratégia de redução de deriva. Né? São algumas recomendações, na verdade, pessoal. Coisa bem simples, por exemplo, trabalhar com o maior tamanho de gota possível. Então, dentro daquele tratamento, dentro da situação que você está trabalhando, você vai selecionar um diâmetro de gota maior que você puder. Né? Então, isso aí é uma coisa simples de ser feita. Nós podemos otimizar também a velocidade de operação do conjunto, modificar a altura da barra do pulverizador. Em que sentido? Nós vamos reduzir, né, a altura da barra, ela tem que estar, quanto mais próximo do alvo ela tiver, melhor, porque nós reduzimos o tempo, né, que a gota fica até chegar ao alvo. E também pensar no planejamento, né, tanto alterar a aplicação de forma geral, mudar o planejamento e também parar quando for necessário. E lembrar que existe aí a questão do microclima. E outra recomendação, né, no caso, é sempre monitorar. Né? Monitorar, quando for fazer a aplicação em solo exposto, a gente deve tomar cuidado, porque já vimos que a temperatura do solo, né, ela fica muito alta ali nas proximidades, então o poder de evaporação das gotas, de poder evaporativo do ar, né, ele vai aumentar na medida que as gotas se aproximam do solo, e utilizar de instrumentos, né? A gente não pode fazer isso simplesmente ali pelo sensorial, pelo que a gente acha que né? Mas usar desses recursos que cada vez estão mais baratos aí para fazer o acompanhamento da aplicação. Nesse trator aí, no caso, estão montados uma série de sensores on the go, né? E isso aqui fica o tempo inteiro monitorando condição atmosférica e se for necessário ele para ou troca a ponta de aplicação. A gente tem que estar sempre
ciente disso. Para fechar essa aula, eu gostaria só de colocar essa figura aqui para mostrar para vocês se vocês aplicariam nessa situação, né? Olha como é que está aí a situação e será que é uma boa, será que não é? E é isso. Muito obrigado, pessoal. Agradeço a todos a atenção e a paciência e até a nossa próxima videoaula.